favor, se apresente, sua carreira, sua trajetória, porque o currículo foi tão grande que eu disse, eu vou deixar ela se apresentar, como foi que tudo começou para ela ter chegado neste lugar, de ter criado essa metodologia da mediação pais e filhos. Bom, então é isso. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, de estar fazendo esse intercâmbio Piauí, Bahia, não é? Então, já tive Bahia com MIT sistêmico, mas pelo que eu estou entendendo, tem várias pessoas aqui de vários lugares do Brasil, então sejam muito bem-vindos, que coisa boa essa partilha. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas. Oh, meu Deus do céu, muito obrigada. Aí, Amazonas. Olha aí, fantástico. Feliz. Você já viu logo minha alegria. Então, essa é a parte boa dessa pandemia, que a gente está encontrando muita gente que, de repente, a gente não teria oportunidade conhecendo e partilhando, não é? Então, eu sou Daniele Bandeira, vocês podem me chamar de Dani. Eu sou mediadora de conflitos, né? Judicial e extrajudicial e educadora parental pela Escola Americana e pela Escola de Educação Parental e Positiva de Portugal. Então, aqui estão os meus contatos, então vocês podem ver aqui os meus contatos, @dbmediação. Nós temos o site também, que a gente lá fala, divulga todo o nosso trabalho, tem várias explicações, divulga os nossos livros, que é o www.danibandeirasdemelo.com.br. E aqui também está o meu telefone, o meu WhatsApp, é o mesmo número, é o 86, né? Aqui do Piauí, é o 86 98812-2305. E, além de mediadora e educadora parental, na verdade, tudo isso aconteceu porque eu sou mãe do Daniel e do Renan. Hoje, 2 rapazes com 20 e 18 anos de idade. E foi a partir dessa experiência, ao começar a exercer o papel de mãe, que surgiu essa necessidade de aplicar as técnicas de mediação no nosso relacionamento, na nossa convivência no cotidiano. Então, assim, de onde partiu, né? De onde partiu essa ideia de que podemos aplicar a mediação em casa? Partiu exatamente do fato de que eu já era mediadora de conflitos, já era mestre em administração, eu já tinha câmara de mediação, já tinha alguns anos, não é, de experiência na mediação extrajudicial naquela época, porque ainda não tinha mediação judicial, naquela época, em 2001, quando eu comecei a praticar, a oferecer o trabalho e serviços de mediação extrajudicial aqui em Teresina, em 2001, para vocês terem uma ideia, então faz bastante tempo, não existia mediação judicial, e, de repente, aqui em casa aconteceu, eu tive um surto de estresse, de raiva, não é? Com os meus filhos. E aí, pensando sobre esse surto, fazendo uma análise sobre isso, fazendo a técnica da autoobservação, eu observei, cheguei à conclusão de que eu não estava utilizando as estratégias de mediação em casa com os filhos. Então, como é que eu vi isso? Então, eu já tinha experiência de mediadora extrajudicial, eu era paciente com os meus clientes, então eu me via escutando ativamente, já com alguns anos já com a prática da escutativa, eu validava os sentimentos dos meus clientes, eu perguntava sem julgar. Então, só para contextualizar, eu usava essas 4 técnicas de mediação com os meus clientes, quando não as outras também, mas eu comecei a analisar somente essas.
e essas eu observei que eu não estava aplicando com os meus filhos. E, na verdade, o fato de não estar aplicando, isso era totalmente contrário ao meu desejo. Eu queria construir, na minha relação com os meus filhos, na relação mãe e filhos, uma relação de conexão, de empatia, de compreensão mútua, exatamente porque eu tive um relacionamento de muitos conflitos com os meus pais. Então, existia muito amor, existe amor entre eu e meus pais, existiam muitos conflitos e pouca conexão. E pensando sobre isso, olhando para tudo isso, eu estava repetindo os padrões dos meus pais. Em algum momento, eu estava sendo muito autoritária com os meus filhos, me distanciando deles, como era o comportamento da minha mãe, segundo a minha percepção. Em outro momento, eu estava sendo permissiva com os meus filhos, calando, né? Outras vezes combatendo, sendo autoritária, e a gente sabe que isso são armadilhas da comunicação, combate e calar, ceder demais. Então, a gente vai fazendo isso por N razões. Por falta de tempo, a gente vai se ocupando com muitas coisas, trabalha demais, a gente, de uma certa forma, se exige uma certa perfeição, a gente não tem tempo para se auto-observar, para olhar se de fato eu estou praticando, usando os instrumentos que me fazem de fato alcançar aquele desejo, aquela necessidade, que no meu caso era conexão com os meus filhos. Então, eu queria construir um relacionamento de que a minha casa fosse um refúgio. Eu queria construir a minha paz familiar. E eu tinha certeza que isso tinha que partir de mim. Eu era, vamos dizer, a grande líder desse desejo. Eu tinha os instrumentos já nas minhas mãos, que eram as técnicas de mediação. Eu visualizava isso, que as técnicas eram instrumentos que eu ajudava as pessoas a fazer acordos. Então, se eu ajudava isso, eu deveria também praticar isso no meu cotidiano. Mas isso não estava acontecendo, isso não estava funcionando. Então, nesse dia desse surto, eu tomei a seguinte decisão, para, de fato, eu ser uma verdadeira mediadora de conflitos, para que, de fato, eu ajudasse as pessoas, né, para que eu, de fato, entendesse, compreendesse, escutasse de fato, levasse isso como uma meta, como um propósito, eu tinha que começar com isso, com essa estratégia, com esse desejo, com essa missão dentro da minha própria casa. Então, eu teria que, a partir daquele momento, ser a mediadora da vida, mediadora dos meus próprios conflitos, dos meus próprios desafios, principalmente na relação com os meus filhos. Porque o meu relacionamento com os meus pais tinha muito amor e conflitos. Então, eu queria construir que o relacionamento de amor e conflito com os meus filhos tivesse a conexão. Amor, conflitos e conexão. Porque, de fato, conflito sempre vai existir na nossa vida. A paz, construir esse caminho, não é a ausência de conflitos. Então, quando a gente começa a entender isso, e começa a normalizar isso na nossa vida, e praticar isso verdadeiramente, então significa que inclusive, eu tenho que gostar dos conflitos, eu tenho que enfrentar os conflitos. A gente tem que ir em busca dessa realidade dos conflitos, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem desafios o tempo todo, conflitos o tempo todo com nós mesmos e com as pessoas que a gente se relaciona, no trabalho, em casa, na sociedade, no trânsito, em todo o nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, inclusive nos sonhos, a gente continua a ter os conflitos e continua a negociar. Isso é incrível, né?
Então, a gente está o tempo todo lidando com os desafios e o tempo todo negociando. E muitas vezes, como profissionais da mediação, enquanto profissionais da constelação, muitas vezes a gente está ajudando os outros, muitas vezes nós não estamos praticando essa coerência com nós mesmos. Foi isso que eu olhei para mim e, partindo disso, eu tomei essa decisão. Eu tinha que ser coerente comigo mesmo, aplicar essas técnicas com os meus filhos. Como é escutar ativamente os filhos, como é perguntar sem julgar, como é a praticar a técnica do acolhimento. Então, eu me lembro, eu pensando assim, como é acolher os filhos? E aí eu comecei a fazer uma análise de todo o processo de mediação para construir essa metodologia, partindo daquela prática. Então, por exemplo, para vocês entenderem esse início, quando a gente atua como mediador, então a gente vai de encontro às partes que estão lá nos aguardando, e a gente vai fazer a chamada delas, né? Vai processo, vai chamar essas pessoas pelo nome, vai se apresentar, eu sou mediadora. Então, quer dizer, a gente sai do nosso lugar e vai ao encontro daquelas pessoas para receber aquelas pessoas, para acolher aquelas pessoas. Então, eu, enquanto mediador, enquanto profissional, eu é que me aproximo delas, eu é que vou de encontro a elas. Então, a gente pratica, inclusive, uma força de caráter muito importante que se chama humildade. O mediador é um profissional que pratica a força de caráter e humildade. Todo momento, desde a forma como a gente fala com as pessoas, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente acolhe as pessoas, a gente está praticando a força de caráter e humildade o tempo todo. É por isso que a gente se aproxima das pessoas, é por isso que elas se sentem acolhidas. E pensando sobre isso, eu comecei a me questionar, será que eu vou de encontro aos meus filhos? Será que eu saio do meu quarto e vou no quarto deles, acolher eles, desejar boas-vindas? Será que quando eles chegam aqui, será que eu não estou sendo, ao contrário, em vez de ser mediadora, na minha vida com eles, eu estou sendo autoritária, eu quero que eles venham até a mim, eu quero que eles venham me beijar, eu quero que eles venham falar comigo, isso com base, claro, em toda a educação clássica do autoritarismo, toda essa educação que a gente recebeu. E aqui o objetivo não é criticar essa educação, é acolher essa educação que a gente recebeu, é entender que ela foi extremamente importante para nós e que aquilo que eu estou olhando com muito respeito, eu posso fazer algumas mudanças, algumas transformações. Eu posso entender com base agora em outros conhecimentos, porque os nossos pais não tiveram a psicologia, a sociologia, a filosofia, não tiveram uma série de conhecimentos que nós estamos tendo a oportunidade de ter. Não teve a mediação para fazer eles questionar, como nós estamos tendo a oportunidade hoje de agregar todos esses conhecimentos na nossa vida. Então, nós somos muito sortudos por isso, porque está chegando muito conhecimento e está fazendo a gente refletir e a gente mudar de ideia. E foi exatamente isso que eu queria. Eu queria pegar aquilo que os meus pais me deram e eu queria mudar algumas coisas. Algumas coisas a gente repete, outras a gente quer mudar. E muitas vezes, ao fazer a tentativa de mudar, a gente não consegue, porque a gente está repetindo o padrão. E foi isso que eu vi, que eu estava repetindo o padrão do autoritarismo. Então, quando os meus filhos chegavam, eu não estava indo ao encontro deles, por exemplo, como eu ia lá encontrar as pessoas no processo de mediação, levar elas até a sala de mediação, falar para elas que elas eram muito bem-vindas, que eu estava ali para ajudá-las, que eu estava ali, então toda aquela parte inicial ali da nossa apresentação no processo de mediação. Então eu fui pensar como seria, como esse exemplo, como seria cada uma das técnicas de mediação. Como era escutar o filho ativamente, como era perguntar sem julgar,
porque o tempo todo a gente está mediando com eles, e na grande maioria das vezes nós estamos mediando com eles intuitivamente. Então, aqueles conhecimentos que a gente usa na profissão de mediador, de constelador, aqueles conhecimentos que a gente tem na profissão, que a gente pratica, nem sempre a gente está levando isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano com eles, né? Então, foi por isso, foi daí que partiu a ideia de praticar a mediação em casa. Então, se a gente tem conflitos, tem desafios e está negociando o tempo todo, então por que que eu não me aproprio dessas estratégias? Por que que eu não me aproprio dessas habilidades que eu já tenho? Eu tenho como mediador, eu tenho como constelador essas habilidades. Eu pratico isso na minha vida profissional. E aí eu pergunto, será que a gente pratica isso na nossa vida? Será que eu pratico isso com os meus filhos, com o meu marido? Será que eu pratico isso com as pessoas que eu mais amo? Essa foi exatamente uma das primeiras reflexões que eu fiz. E a minha conclusão foi, eu não praticava essas estratégias com as pessoas que eu mais amo, exatamente com aquelas que eu queria mais me aproximar, que eu nunca queria perder, que eu amava demais, né? Então, nossa, voltou aqui. E aí, vamos para frente. Na verdade, nós vivemos em espiral de conflito o tempo todo. Então, a gente estuda sobre a espiral de conflito para aprender mediação de conflitos. Na constelação também, a gente se apropria disso na constelação. E aí eu pergunto para vocês, será que nós, enquanto profissionais que estamos trabalhando com os conflitos, será que a gente está observando a nossa própria espiral de conflito? Porque nós, todos nós, que estamos inseridos na cultura do conflito, que é essa cultura que a gente vive, que é essa sociedade que a gente vive, capitalista, ainda autoritária, não é? Nós estamos o tempo todo em espiral. E em espiral significa que eu me aborreço no trânsito, eu vou para o supermercado lotado, eu tenho um acúmulo de trabalho, muitas vezes eu não sei dizer não, né? Eu digo sim e eu deveria ter dito não para aquela pessoa, eu saio do trabalho e levo os conflitos do trabalho para casa. Eu estou em casa e levo os conflitos de casa para o trabalho. A gente está o tempo todo nessa dinâmica. Isso é a nossa espiral de conflito. E o que fazer nessa espiral? Já que nós somos esses profissionais que trabalhamos com os conflitos. Nós estamos usando os instrumentos do nosso trabalho em nós mesmos, com as pessoas que a gente ama, para gerenciar os nossos próprios conflitos de forma mais leve, mais tranquila e com mais conexão com essas pessoas, sendo mais autênticos com nós mesmos e com eles, sendo também, ao mesmo tempo, respeitosos com nós e com eles. Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Onde vocês estão na espiral de conflito? E o que vocês fazem com a própria espiral de conflito de vocês? Vocês estão gerenciando, usando essas estratégias com vocês mesmos? Né? Ou não? Porque, de fato, eu não tenho dúvida que nós somos mediadores. Nós somos mediadores da nossa vida, nós estamos negociando o tempo todo. Mas muitas vezes a gente precisa descobrir o talento para mediar com as pessoas que a gente mais ama. Porque a gente, lá no processo de mediação, lá na constelação, a gente usa a técnica do não julgamento, as perguntas sem julgamento, a gente neutraliza as nossas emoções e as emoções das outras pessoas, a gente ajuda, valida os sentimentos e aí gera entendimento, compreensão, as pessoas se sentem acolhidas. Nós ouvimos, praticamos a escuta ativa,
com as pessoas que a gente atende, pessoas que a gente nem conhece, que a gente acolhe com todo amor e compaixão. A gente contém os ânimos. Também, muitas vezes, a gente faz isso no nosso cotidiano. Agora, isso depende muito dos nossos interesses, depende muito das nossas emoções, depende muito de quem é essa pessoa. Ou seja, a gente está fazendo uma escolha. E muitas vezes, entre eu e o meu filho, entre eu e o meu marido, eu estou fazendo uma escolha. E aí, quando a gente faz uma escolha, a gente não está mediando. Quando a gente diz que a minha opinião deve prevalecer em casa, eu não estou mediando. Em vez de dizer a minha opinião deve prevalecer, eu posso usar as técnicas de mediação. Vamos pensar juntos sobre essa questão. Aí eu estou sendo mediadora. Quando eu digo assim também, eu quero te escutar primeiro, depois você vai me escutar. E a gente vai dar uma pausa, vai pensar sobre isso e depois a gente vai resolver. Olha só, nesse momento aí eu estou praticando técnica de mediação. E será que a gente faz isso na nossa casa, no nosso cotidiano? Então, o que eu percebi em mim? Que eu já tinha o talento, que eu já tinha as habilidades, mas nem sempre eu usava isso. Existe uma razão pelo qual eu não usava. Então, existe o processo emocional, existem as emoções que nos impedem de usar as técnicas de mediação naquela hora. É por isso que existe um mediador no processo de mediação, para conter os ânimos. Então, eu preciso aprender a habilidade de conter os meus próprios ânimos, que aí eu uso a técnica da pausa. A gente não usa a técnica da pausa no processo de mediação para justamente conter os ânimos das partes? Muito bem, então eu preciso aprender a me oferecer a pausa, por exemplo, quando eu estiver chateada, irritada, com raiva. Essa é uma estratégia poderosa, poderosíssima, inclusive. Porque se eu estou conversando com uma amiga, é tão interessante isso. Se eu estou conversando com uma amiga, se eu estou conversando com o meu cliente, se eu estou negociando com ele, se eu estou mediando com ele, e eu faço isso o tempo todo, profissionalmente, e quando eu também estou me relacionando com a minha amiga, eu também pratico técnica de mediação, então a amiga conta uma história super cabeluda, e o que a gente faz com a super amiga? A gente diz assim, ô amiga, se perdoa, aí dá um abraço. Faz uma atitude de acolhimento, faz a técnica do acolhimento, dá um abraço e diga, ô amiga, se perdoa. Ô amiga, olha por esse outro ângulo, por esse outro lado. Né? A gente passa horas escutando a nossa amiga. Um tempão escutando as razões dela, e ela vai contando, vai dizendo que não acertou, que fez, que e já vai organizando as ideias, e a gente vai deixando ela lá praticar exatamente, né, o desabafo. A gente faz isso. E aí eu pergunto, será que a gente está fazendo isso nos nossos relacionamentos mais importantes, que é com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos companheiros, né? Será que a gente está fazendo a escutativa? Então, será que a gente não está, né, interrompendo eles o tempo todo? Será que eu não estou dizendo, na minha forma de falar, de abordar, que não, espera ainda, não é isso não. O que eu estou dizendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando é melhor, com base na minha experiência, você deve fazer assim. Quando a gente se comunica dessa forma, eu não estou sendo mediador com eles. O mediadora ou negociadora com eles. Eu estou sendo autoritária. Então, eu fiz essa experiência durante 16 anos com a minha família. Num primeiro momento com os meus filhos, num segundo momento com o meu marido. Então, eu passei de uma mãe, de uma esposa autoritária. Então, eu estava repetindo os padrões repetindo muito o padrão da minha mãe, aquele padrão exatamente que eu criticava, era exatamente o padrão que eu tinha, né? Sobressaltava muito
a linguagem, o pensamento, as atitudes e o comportamento de uma pessoa autoritária. Então, eu passei de autoritária para uma mãe mediadora, para uma esposa mediadora, mudando ou transformando a linguagem, transformando a forma de me comunicar. E como eu transformei isso? Né? Usando as técnicas de mediação com eles. Então, eu convido vocês, né, a pensar sobre isso, porque o que fazemos com as pessoas mais importantes da nossa vida? O que fazemos com elas? Como nos comunicamos com elas? Geralmente a gente usa isso aqui, essas estratégias. Essas estratégias, elas são estratégias da cultura do conflito que nós vivemos e que nós aprendemos e que fomos educados. Então, criticar, ordenar, comparar, rotular, gritar, punir as pessoas, castigar, recompensar as pessoas, são estratégias, sim. São estratégias de negociação. Eu não tenho dúvida disso. São, inclusive, estratégias muito rapidamente o que quer quando está negociando. É só vocês observarem que quando, de repente, o nosso companheiro ou o nosso filho vem com uma ideia, o que a gente faz? Por onde é que a gente começa? Geralmente, para a gente discordar disso, a gente geralmente critica. Não, isso não funciona, isso não dá certo, é melhor assim. Então, a gente começa a comunicação com base numa crítica. E aí, o que a gente está suscitando na outra pessoa? A necessidade de se defender. Isso jamais a gente pode fazer num setting de mediação. Jamais eu posso fazer isso num set de constelação. É o contrário, a gente aprende que eu preciso acolher a pessoa como ela é, acolher o que ela pensa, acolher o que ela traz, acolher todas as ideias dela. E com base nisso, a gente vai fazer uma reflexão. Então, eu convido vocês a praticarem isso. Quando alguém vier com uma ideia, em vez de julgar, você pode utilizar várias outras estratégias, né? Então, o que faz, as estratégias que a gente usa, geralmente no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente mais ama, ainda são as estratégias da cultura do conflito, que são essas aqui. E que funcionam. E aí, o que eu questiono mas será que a gente vai conseguir um acordo com essas pessoas? Vai fazer elas se sentirem respeitadas? Será que elas de fato se sentem escutadas quando a gente usa essas estratégias no nosso cotidiano? E a resposta é não. Certeza absoluta que não. Por quê? Porque nós não nos sentimos assim. Quando a gente se relaciona com as outras pessoas, e eles mesmos, quando nos criticam, quando nos dão ordem o tempo todo, quando não nos escutam, quando em vez de entender o meu ponto de vista, começa a me rotular, mas você é muito, você é isso, você é aquilo, são os rótulos, né? Então, a gente muitas vezes está dizendo o tempo todo para os nossos filhos, você é preguiçoso, você é irresponsável, você é... Então, tem uma estratégia simples. O que nós estamos vendo é o comportamento. Então, em vez de afirmar que eles são, utilizar o verbo ser, em vez de a gente pode usar você está, né? Está desorganizado, as coisas estão desorganizadas, descrever os fatos. Essa é uma das estratégias que a gente pode usar para substituir a crítica. Então, eu convido vocês a descobrir o mediador que há em vocês, porque todos nós somos mediadores, independentes, inclusive, de o que eu percebi na minha experiência, é que depois desses 16 anos, em 2017, eu comecei a atender pessoas, né? A começar a treinar pais para aprender técnicas de mediação, para aplicar isso no cotidiano. E com essa experiência, então, de 2017 para cá,
com essa experiência de fazer o treinamento Mediação Pais e Filhos com os pais que querem aprender a aplicar técnicas de mediação, o que eu percebi é que eles também são mediadores. Nós todos somos mediadores. Mesmo que a gente não faça o curso de mediação, mesmo que a gente não tenha o diploma de mediador, nós somos mediadores. Porque a vida exige isso. A gente negocia o tempo todo. Só que a gente faz isso intuitivamente, muitas vezes. E muitos de nós, mediadores, consteladores, faz isso na vida profissional e continua fazendo isso, mediando intuitivamente na nossa vida pessoal. Então, o treinamento Mediação Pais e Filhos, ele trabalha exatamente com essa questão de que você vai descobrir o mediador que há em você, você vai descobrir que tem a habilidade de mediar no seu cotidiano familiar, mediar a sua vida, mesmo que você pense que não faz isso. Então, você descobre. Então, aquele que participa do treinamento, ele vai descobrir que muitas vezes ele já pratica as técnicas de mediação e nem sabe que é estratégia. Muitos de nós, mediadores e consteladores, também já praticamos isso intuitivamente, e a gente nem está percebendo, e nem tem a consciência de que está praticando aquelas técnicas que a gente aplica na vida profissional, que a gente está aplicando na nossa vida, no nosso cotidiano também. Então, o treinamento de mediação pais e filhos traz à tona essa consciência de que eu sou um negociador, de que eu sou um mediador intuitivo, eu já pratico várias técnicas de mediação, mas eu posso me profissionalizar. Eu posso usar essas habilidades, essas estratégias o tempo todo. Eu posso me preparar, me planejar cada vez mais. Por isso eu chamo treinamento, porque é um treino, é uma mudança de hábito. Então, muitas vezes eu tenho o hábito de praticar isso na minha vida profissional, mas eu não consigo, muitas vezes, praticar isso na pessoal. Então, descubra o mediador que há em você. E aqui a tela não quer passar, mas a gente passa. Então, uma técnica de mediação extremamente importante é o acolhimento, né? Então, aqui nós temos 2 livros de mediação pais e filhos. Esse é o primeiro livro que foi lançado em 2018, esse aqui, em que eu conto muito essa minha trajetória pessoal, como foi que aconteceu, como foi essa mudança aconteceu sob o meu ponto de vista pessoal, e aqui como eu desenvolvi a metodologia e o significado de cada uma das técnicas com os filhos. Agora, em 2020, ano passado, em novembro do ano passado, eu publiquei esse novo livro Mediação Pais e Filhos. Então, Mediação Pais e Filhos é a metodologia de que a gente pode aplicar as técnicas de mediação no nosso cotidiano familiar. De que eu posso aplicar as técnicas de mediação com os meus filhos, com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha esposa, com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. Então, a metodologia significa que eu posso aplicar as técnicas de mediação no meu cotidiano familiar. E foi pensado cada uma dessas técnicas. Então, durante todos os capítulos desse livro aqui, eu trago a minha experiência pessoal, um pouco da minha história, eu trago os depoimentos dos pais que já participaram do treinamento Mediação Pais e Filhos de 2017 para 2020, aqui tem várias partilhas, as minhas próprias histórias, meus próprios exemplos de como eu mudei o meu mindset, como eu saí do autoritarismo para ter uma fala, uma linguagem, um pensamento mediador no meu cotidiano, né? Como é praticar isso no cotidiano. E aqui também eu incluí vários conteúdos, como parentalidade positiva, disciplina positiva, psicologia positiva, né? Psicogenealogia, que foram conhecimentos que eu fui agregando ao longo do tempo para chegar até aqui e fazer
essa caminhada. Então, tudo isso está aqui nesse segundo livro, Mediação Pais e Filhos. Esse segundo livro, ele se chama Mediação Pais e Filhos, como evitar conflitos e construir a paz familiar. E no capítulo 10, que a gente faz o resumo de todas as técnicas, né? Durante toda a trajetória do livro, a gente vai explicando, vai falando, dando exemplo. E a ideia é cada um que lê se enxergar, vamos dizer assim, em algum pensamento, em algum comportamento, em alguma atitude que eu passei a refletir sobre mim mesmo, sobre as minhas próprias questões. Então, aqui é sobre a Dani. Esse livro é sobre a Dani, é um depoimento pessoal da Dani, como filha, como mãe e como mediadora de conflitos, que ajuda as pessoas na profissão a fazer acordos, e como mediadora da vida, que utilizou as técnicas de mediação para se ajudar, para se acolher, para se escutar, para validar os seus próprios sentimentos e para se perguntar sem julgar. Em primeiro lugar, para, a partir dessa experiência, desse treino, conseguir acolher, escutar o outro, perguntar sem julgar o outro e também validar os sentimentos do outro. Sendo que esse outro, nessa perspectiva aqui, são os filhos. Então, eu costumo dizer assim, se a gente consegue mediar com os filhos, a gente consegue mediar com qualquer pessoa. Porque os filhos são as pessoas mais importantes da nossa vida. São nossos tesouros. E são as pessoas que a gente mais ama. Mas nem sempre a gente está querendo, a gente está gerenciando essa relação de amor e conflitos com conexão. Então, a minha proposta é isso. É gerenciar essa relação que sempre vai ser de amor e conflitos o tempo todo, né? Com conexão também o tempo todo. Então, a estratégia é me conectar primeiro e depois consertar. Me conectar primeiro e depois eu vou resolver. Primeiro eu vou me conectar e depois eu vou pensar na solução. Essa é a estratégia da mediação pais e filhos. Então, lá no capítulo 10, né, vocês podem ter um resumo de todas as técnicas, o significado de cada uma delas. Então, vocês vão observar. Então, quem já está começando a ler meu livro, quem já leu, né, ou quem já terminou de ler, percebe que tudo foi construído com base na experiência do processo de mediação e como, de fato, detalhadamente, como seria praticar isso no cotidiano com os filhos, com base na linguagem verbal, na linguagem não verbal, com gerenciamento de pensamentos, levando em consideração vários conhecimentos da neurociência, né? Porque, de fato, o que a gente pensa, isso espelha no outro. Por isso é que no processo de mediação as pessoas se sentem acolhidas, porque, de fato, a nossa linguagem lá, corpo e mente, é de acolhimento. Porque os nossos neurônios estão acolhendo, estão espelhando nos neurônios daquelas pessoas que nós estamos atendendo. E aí, nem sempre o que a gente está falando em casa, de fato, é o que a gente está pensando. Nem sempre aquilo que eu estou me comunicando com as pessoas que eu amo, de fato, é aquilo que eu estou desejando, é aquilo que eu estou pensando. Muitas vezes isso é incoerente. Por isso é que o que está espelhando neles, o que eles estão percebendo é uma outra coisa completamente diferente daquilo que a gente está fazendo. Isso é fantástico. São os neurônios espelhos e quem explica isso são os estudos dos últimos 20 anos da neurociência, né, que explica esse fenômeno dos neurônios espelho. E isso a gente pode levar, isso a gente trabalha lá no processo de mediação e a gente leva isso também para o cotidiano. Então, tem uma música, Sutilmente,
Quem canta é o Skank, mas ela é de autoria, né, de outra pessoa, não estou lembrando aqui o nome dele, Sutilmente, do Skank. Vou colocar aqui para vocês. Nando Reis. Ai, não está saindo, não? Não. Está saindo aí para vocês? Não. Bom, mas eu posso cantar. Ela diz o seguinte: se eu estiver louco, não é assim, se eu estiver triste, simplesmente me abrace. Se eu estiver louco, subitamente se afaste. E isso nos ensina exatamente as técnicas de mediação no cotidiano. Se eu estiver triste, então se eu estiver com um sentimento de tristeza, o que nós todos queremos quando a gente está triste? Imagina quando vocês estão tristes, o que vocês mais desejam? O que vocês mais querem, se não um abraço de acolhimento, não é verdade? Então, quando eu estiver triste, ele diz a gente, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. O abraço é uma técnica do acolhimento, é uma estratégia de solução de conflitos. Quando eu estiver louco, ele fala lá na letra da música, quando eu estiver louco, subitamente se afaste. É isso. Quando eu estiver louco, se afaste. Eu não estou bem. Eu não estou raciocinando. Então, a gente precisa colocar em prática isso na nossa vida. Quando eu estiver louco, eu me ofereço uma pausa. Eu digo para outra pessoa, eu sou extremamente autêntico, eu digo para outra pessoa, olha, eu não estou bem, eu estou com muita raiva, eu estou irritada. Isso é validar os nossos sentimentos no cotidiano e comunicar isso para as outras pessoas. Eu não estou bem, eu estou triste, eu estou cansada, eu estou precisando me acalmar. Pausa, me abraça, só me abraça, só me abraça. Então, pede o acolhimento. Ou então, quando eu vejo isso no outro, no meu companheiro, na minha esposa, nos meus filhos, quando eles estiverem tristes, qual é a estratégia? Eu acolher, eu ir lá, pois me dá um abraço. Estou vendo que você está triste, então se acalma. Quando passar a tristeza, a gente conversa. Ou você quer que eu fique aqui com você? Ou você quer que eu fique aqui? Se estiver triste, simplesmente me abrace. Olha aí, a Neuza, que participação maravilhosa, Neuza. Neuza, obrigada, tá? Olha, então, o que eu descobri toda essa experiência nesses anos? Que cada um de nós tem um mistério a ser revelado. Cada um de nós é um mistério. E a gente está sempre se surpreendendo com nós mesmos. Então, a gente precisa se acolher. A gente precisa aprender a se escutar. Então, já que todos nós temos muitos mistérios, nem sempre a gente se entende, a gente se compreende, ou encontra quem nos entenda, nos compreenda, a gente se acolhe. Então, eu convido a vocês agora se abraçar, a se acolher, acolher os seus mistérios, aceitar esses mistérios. Vamos lá, se abracem. É isso. Que maravilha. E quando a gente estiver louco, a gente também se abraça, dá essa oportunidade para a gente e nos oferece pausa. A técnica, a estratégia de mediação é pausa. Quando a gente estiver louco, quando a gente estiver desatinado, quando a gente estiver
com raiva, quando a gente der um surto em casa, como eu contei para vocês, a gente se oferece a pausa para a gente se recompor. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso mais na frente. E uma outra técnica de mediação extremamente importante é a escuta. Escutar ativamente. Então, o que é escutar ativamente? Exige de nós um não fazer. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso escutar, eu preciso agir. Na verdade, a gente precisa não agir para escutar de verdade o outro. A gente precisa deixar de fazer muitas coisas que a gente aprendeu no meu caso, nos meus últimos 46 anos, nos últimos 70 anos, se alguém tem 70 anos, nos últimos 50, se alguém tem 50, nos últimos 65, quem tem 65, nos últimos 80, quem tem 80, porque o que nós aprendemos foi apenas ouvir e imediatamente a gente já entregar uma solução para outra pessoa, imediatamente a gente aconselhar outra pessoa, imediatamente a gente interromper e fazer uma pergunta. A gente aprendeu a se interessar pelo outro, interrompendo o raciocínio e a fala do outro. Foi isso que a gente aprendeu na cultura do conflito. E escutar ativamente no processo de mediação é eu deixar o outro falar até o final. Não é isso que a gente aprende? Deixar o outro falar até o final. Contar toda a sua história, desabafar, fazer uma linha de raciocínio. Ele vai do começo ao fim sem a gente interromper. Isso é extremamente respeitoso. E aí eu pergunto com base na minha própria reflexão que eu fiz há muitos anos atrás. Será que eu escuto os meus filhos? Eu escuto meu marido? Eu escuto meu esposo, meu companheiro de verdade? Será que eu escuto até o final? Sem interromper, sem aconselhar, sem perguntar, sem criticar. Será que a gente pratica a escuta ativa no nosso cotidiano? Ou quando as pessoas começam a contar suas histórias, eu já vou dizendo, já sei o que é que você vai dizer. Ou então eu já vou dizendo, comigo foi pior, comigo foi pior, comigo foi pior. Ah, essa tua história é boa, mas a minha eu vou te contar. Já interrompo a outra pessoa, já vou contar a minha história. Então, a gente faz isso com muita naturalidade. É tão natural esse hábito, é tão natural que a gente não percebe que não pratica a escutativa no nosso cotidiano. Porque a gente escuta interrompendo o outro, aconselhando, dizendo o que é melhor para o outro fazer, falando sobre a nossa experiência, em vez do outro contar a sua experiência, já que ele está se colocando lá. Então, a escuta ativa, no nosso caso, da mediação, da metodologia Mediação Pais e Filhos, o objetivo é escutar os filhos. Então, todo esse trabalho, todo o meu propósito, o objetivo é fazer com que os filhos se sintam compreendidos. E quem são os filhos? Somos nós, em primeiro lugar. Nós que somos pais e mães, nós somos filhos. Então, eu preciso me escutar. Eu preciso praticar a escuta comigo mesmo. Isso significa que, quando acontecer uma situação, uma questão, um desafio, eu preciso praticar o silêncio, me oferecer a pausa e me escutar até o final, para eu fazer todo o raciocínio, tudo que vem na minha cabeça, para eu me escutar, contextualizar, recontextualizar, validar meus sentimentos. Tudo isso acontece quando eu converso comigo mesmo, quando eu me escuto. Eu consigo desabafar,
eu consigo perceber o meu processo emocional, do jeito que eu faço lá no processo de mediação, eu percebo que a pessoa se sente abandonada, eu percebo que a pessoa está triste, que a pessoa está cansada. Olha, isso tudo eu posso fazer comigo mesmo. E aí, eu fazendo isso, fazendo essa minha própria escuta, eu tenho a oportunidade de validar os meus sentimentos. Então, eu posso dizer para mim, poxa, Dani, você está se sentindo abandonada. E, de fato, esse meu trabalho é com base nesse sentimento de abandono. Por incrível que pareça, eu sou filha única. Eu tinha tudo que vocês imaginam na minha casa. Todas as oportunidades, todas as coisas materiais. Os meus pais me educaram muito bem. Eu não tenho dúvida disso. Fizeram o máximo que eles puderam dentro da realidade deles. E mesmo assim, eu tinha sentimento de abandono, eu tinha sentimento de desamparo, eu tinha sentimento de não aceitação, eu tinha sentimento de não ser compreendida, de não ser escutada. Eu passei por todo esse processo emocional quando eu com muita consciência. Eu olhava para eles e dizia assim, tem alguma coisa que está faltando. Não é possível. Eu amo essas pessoas, elas me amam. Mas eu odeio, existem situações que eu odeio, que eles fazem que eu odeio isso. E por isso eu odiava eles. E eu não podia validar isso, porque a gente aprende que a gente não pode odiar os pais. A gente tem essa crença de que eu não posso sentir isso pelos filhos. Né? Então, o objetivo da mediação pais e filhos é fazer com que os filhos se sintam compreendidos na sua totalidade. Isso significa que eu posso sentir ódio de qualquer pessoa, inclusive dos meus pais. E não tem problema nenhum, porque sentir é sentimento. É sentimento. O sentimento precisa ser validado. Ou seja, nossa, eu senti ódio disso, eu não gostei disso, eu me senti desamparada, eu me senti abandonada. Então, a gente aprender a escutar isso, os nossos próprios sentimentos, e validar isso em nós, é muito transformador, é muito autêntico, é muito respeitoso com nós mesmos. E esse é o objetivo do treinamento Mediação Pais e Filhos. Que a gente se relacione com o outro de forma autêntica, ao ponto de eu dizer para o meu filho, eu não gostei disso, eu estou com ódio dessa questão, não de você. Não estou com ódio de você, eu tenho amor por você, mas eu estou com ódio desse comportamento. Isso me feriu muito. Essa desordem, essa desorganização do quarto, isso vai de encontro muito à minha natureza. Então, isso é autêntico demais. Isso é muito respeitoso quando eu consigo me comunicar dessa forma. E ao mesmo tempo, respeitoso com o meu filho, porque eu não estou criticando ele. Eu estou identificando os fatos, que aquela situação ali está acontecendo e que aquilo me irrita. Então, eu estou sendo autêntico, dizendo, inclusive, sobre os meus sentimentos em relação àquela questão ali, do cotidiano, que é bem corriqueira. E aí eu vou substituir um comportamento do autoritarismo e da cultura do conflito, que geralmente é: eu não suporto mais essa desorganização, você é muito bagunceiro, você é. Isso é o rótulo. Então, para substituir o rótulo, eu posso utilizar as estratégias da mediação em mim e com as outras pessoas. Então, por isso que eu cito aqui nesse slide, escute as palavras dos filhos como um tesouro de alguém que confia em você. Os filhos aqui na metodologia Mediação Pais e Filhos, como eu falei, somos nós. Primeiro somos nós. Primeiro nós precisamos nos escutar para entender as nossas necessidades. Para entender o que é bom para mim, o que me faz bem. Identificando isso, aí eu
escolho me comunicar com o outro, com aquele que eu amo, com os meus filhos, com meu companheiro, de forma assertiva, de forma positiva, de forma a gerar conexão, mesmo que seja um tema muito desafiador, mesmo que seja muito difícil. E nos convida a escutar ativamente os nossos filhos, verdadeiramente. Que os nossos filhos se sintam, de fato, escutados. Então, que a gente seja capaz de praticar a escutativa no nosso cotidiano, né? Colocando em prática, escutar até o final, sem aconselhar, criticar, perguntar, interromper, que a gente, de fato, escute até o final tudo que eles têm para nos comunicar. Raiva. Raiva é um sentimento. Eu estou trazendo aqui a raiva porque, na minha percepção, a raiva é um dos sentimentos mais importantes. Quando a gente media a raiva, consegue mediar a nossa raiva e a raiva das pessoas que a gente se relaciona, muda completamente o nosso contexto. Muda completamente o nosso relacionamento. A gente, de fato, consegue viver em paz quando a gente consegue mediar a raiva. Porque, geralmente, o que a gente está fazendo na nossa cultura do conflito? A gente está tentando controlar a raiva. A gente está desconsiderando a raiva na nossa vida. É isso que a gente aprendeu a fazer na cultura do conflito. Ou seja, a gente é muito pouco autêntico em relação aos nossos sentimentos. Com relação à raiva, então, pelo contrário, o que nós escutamos foi: para que essa raiva? Por que essa raiva? Você não pode ter raiva. Como é que você... Para que isso? Isso é muito exagerado. Você não pode se manifestar dessa forma. Isso foram as mensagens que nós recebemos sobre o sentimento raiva. E aqui, voltando, repetindo, aqui o objetivo não é culpar os nossos pais por ter falado isso pra gente. Acolhendo isso, passando, recontextualizando, entendendo que eles fizeram isso porque também passaram por isso como filhos e eles passaram de geração em geração todo esse comportamento, esse modo de agir, né? Nós aqui estamos tendo a oportunidade de nos questionar sobre isso e fazer uma escolha diferente. O que fazer? O que a gente pode fazer com a nossa raiva? A gente pode fazer diferente. A gente pode deixar de controlar, a gente pode entender que a raiva é muito mais significativa, é muito mais importante do que a gente imagina, porque a raiva, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. A raiva negativa é quando eu tomo essa raiva e vou combater, eu vou matar, eu vou destruir a outra pessoa, eu vou destruir os relacionamentos por causa dessa raiva. Agora, essa raiva ela pode ser positiva quando eu observo que aquilo está acontecendo, me ofereço a pausa e vou sentir a raiva. E vou fazer uma análise, por que eu estou com raiva? Porque muitas vezes naquela espiral do conflito que nós vivemos, muitas vezes nós nos comunicamos com raiva, com os nossos companheiros, com as nossas mulheres, com os nossos filhos, mas não é deles que nós temos raiva. Nós muitas vezes trazemos a raiva do trabalho para casa e aí nos comunicamos com raiva com as pessoas que a gente ama. Ou a gente tem raiva em casa de alguma coisa deles ou de alguma situação em casa e aí leva essa raiva para o trabalho. E aí a gente fica nessa espiral. Ou seja, a gente não está gerenciando a nossa raiva. Como é que a gente faz isso? Eu vou me oferecer pausa, observar, e o corpo está informando isso. No momento da raiva, o corpo está dizendo, a gente sua, o coração está batendo, né? Tem taquicardia e por aí vai. Então, o corpo está nos avisando. E aí é hora de dar pausa. E quando eu pauso e olho para tudo isso com respeito, olhando a minha raiva, que é muito legítima, eu digo para mim, Dani, você está com raiva. Neuza, você está com raiva. Neuza, eu estou com raiva. Então,
é se dar essa oportunidade, ser autêntico com nós mesmos. Eu estou com raiva. De que eu estou com raiva mesmo? Será que é dessa pessoa que eu estou falando agora? É dessa situação? Ou eu estou com raiva de outra pessoa, de outra situação? Deveria ter me comunicado com ela, deveria ter dito sim, deveria ter dito não, deveria ter me pronunciado em alguma situação, não fiz. E aí eu saí com raiva e chego em casa e eu me permito, muitas vezes, jogar toda a raiva que acontece em outras situações nas pessoas que eu mais amo. A gente se legitima, né? A gente se oferece essa oportunidade. E, na verdade, o que acontece é, por outras razões, por outras raivas, eu não me comunico com a pessoa adequada, eu não me comunico com a pessoa que realmente precisa entender essa raiva, precisa saber que eu estava com raiva. Quem está sabendo é outra pessoa. É o meu filho, que quando eu chego, que a toalha está jogada na cama, e aí eu vou com raiva, eu vou reclamar dele, da toalha que está em cima da cama. Se a gente para pensar um pouco sobre isso, usa as técnicas de mediação, recontextualiza, valida os nossos sentimentos, nos acolhe e olha para isso com racionalidade, porque depois da pausa eu consigo pensar isso de forma racional, em tudo isso, eu vou chegar à conclusão muitas vezes que eu não estou com raiva da toalha ou do meu filho, eu estou com raiva de outra situação, então eu preciso me comunicar, planejar, pensar, planejar como eu vou me comunicar de forma respeitosa com a outra pessoa. E se eu joguei toda a minha raiva no meu filho, eu também preciso voltar atrás e planejar como eu vou fazer esse retorno. Que é o quê? Eu vou ser autêntica. Como? Nossa, filho, naquela hora que eu entrei no quarto e vi a sua toalha, a toalha em cima da cama, eu fiquei muito chateada. Naquela hora eu estava com muita raiva. Me desculpa, mas eu quero te dizer que a raiva não era de você. Então, eu me proponho a... E até peço a tua ajuda, né? Porque a gente trabalha aqui no treinamento, né? Nós, mães e pais, pedimos ajuda aos nossos filhos para ajudar a gerenciar a nossa raiva. Então, me ajuda. Quando eu estiver com raiva, oferece a pausa para a mamãe. Me ajuda. Quando você perceber que eu estou com raiva, diz, mãe, você está com raiva, valida a minha raiva. Então, a gente combina para que eu valide os sentimentos dos nossos filhos, a gente valida os sentimentos dos filhos e eles podem também validar os nossos sentimentos. E assim a gente vai criando um repertório emocional dentro de casa, algo que a gente não tem repertório emocional. Uma outra estratégia é perguntar sem julgar. E aqui, ainda tem tempo, Dalva? Temos todo o tempo. É? Pois eu quero fazer uma experiência com vocês. E depois da sua pergunta. Tá, isso. Quero fazer uma experiência com vocês, uma experiência sensorial sobre falar e perguntar sem julgar. Então, eu queria que vocês todos fechassem os olhos para fazer essa experiência, que é só me ouvir falar, só ouvir, de olhos fechados, sem tá vendo o que está acontecendo, sem se preocupar com o que está acontecendo fora, né? Para vocês somente me escutarem. Então, eu imagino, eu tenho certeza absoluta que vocês são pais, mães, avós, tios, tias, que amam muito essas pessoas especiais, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. São pessoas dedicadas, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito. O dia de vocês é muito desafiador. O nosso dia é muito desafiador. E eu tenho certeza absoluta que tudo que vocês fazem por eles, por essas pessoas que vocês amam, é por amor. Tudo que a gente faz, que a gente pensa, a forma como a gente se comporta, é tudo por amor.
E a gente quer, eu tenho certeza que vocês querem, mais do que amar essas pessoas. Vocês querem entendimento, vocês querem compreender e ser compreendidos, vocês querem escutar e serem escutados. E depois de um dia estressante, que é esse nosso cotidiano desafiador, que são as nossas vivências, as nossas experiências do cotidiano, depois de um dia estressante, vocês podem escolher falar assim com essas pessoas especiais. O que você precisa fazer para manter o seu quarto organizado? Talvez seja mais divertido se fizermos isso juntos. O que você quer que eu faça para te ajudar? Quando você terminar de fazer o seu trabalho, vamos juntos para o shopping. O que deveria estar acontecendo agora, em vez disso? Você quer marcar o tempo que acha necessário, que precisa tomar o seu banho? Assim que você guardar o seu telefone celular, nós vamos desfrutar juntos. Nós vamos ler uma história. Podemos sentar, nós dois, e pensar numa estratégia que seja boa para nós, que seja respeitosa para nós dois ao mesmo tempo. Quero ouvir primeiro o que isso significa para você. O que você pensa sobre isso? Primeiro eu vou te escutar. Gostaria de te ouvir e depois eu vou falar. Eu vou te ajudar a pensar em soluções. Pensa primeiro, depois nós conversamos. Eu vou pensar sobre o que eu escutei. Vou pensar sobre esse assunto. Você está lembrando sobre o nosso acordo? Podem. Essas falas que vocês escutaram são falas que usam uma linguagem positiva, uma linguagem respeitosa para as duas pessoas ao mesmo tempo, e as perguntas, elas são sem julgamento. E todas essas falas, elas substituem tudo aquilo que a gente pratica na cultura do conflito, que é o hábito que a gente tem da cultura do conflito. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês escutam esse estilo de fala, essa forma, esse convite, quando vocês escutam para pensar juntos, quando vocês se sentem escutados, quando você escuta, primeiro eu vou te ouvir e depois eu vou falar, o que vocês acham? Vocês e a outra pessoa, se escutar isso de você, nós e eles estamos mais dispostos a colaborar? O que vocês acham? Estamos mais dispostos a colaborar se a gente se sente mais respeitado, se a gente se sente escutado, se a gente participa? Sim, não é? Sim. Não temos dúvida disso. E por que a gente não pratica isso toda vez no nosso cotidiano? Por que a gente não faz isso? Né? Porque não é ainda hábito nosso. E por isso que eu pensei no treinamento, para que as pessoas possam treinar as técnicas, as estratégias. Treinar no seu cotidiano, a escutar o seu filho, a acolher, né? Então, como evitar conflitos e construir a paz familiar? Então, vou falar aqui um pouquinho do treinamento. A gente tem o treinamento Mediação Pais e Filhos, que não só são para pais e mães, né? A gente já há 1 ano já trabalha isso também para profissionais que trabalham com conflitos, então com assistentes sociais, com psicólogos, com mediadores, com consteladores, com pedagogos, professores, né? Para aprender a mediar, né, com os filhos, com os alunos, com seus clientes, com as pessoas que estão prestando assistência, né?
E o que a gente aprende no treinamento? Primeiro, a gente aprende a sair do autoritarismo, de uma postura autoritária para uma postura mediadora em todos os aspectos, diante dessa realidade, desses relacionamentos, né? Então, significa agir com autoridade, com firmeza e gentileza. A gente escuta a outra pessoa para se fazer compreendida. A gente pratica a escutativa e, por sua vez, a gente também se sente escutada. E quando a gente faz a prática com o outro, automaticamente esse outro faz isso com a gente. Então, eu tenho todas as experiências aqui com os meus filhos e tenho hoje as experiências que meus clientes praticam com seus próprios filhos. A mudança, de fato, aconteceu no cotidiano familiar quando os pais passaram de verdade a escutar os seus filhos, a dar oportunidade para eles falarem, para eles se manifestarem, para ter a sua opinião, mesmo que depois a gente, como pai e mãe, discorde. Porque a gente, sim, precisa estabelecer limites. Mediar não é perder a autoridade, ao contrário, é a gente exercer a autoridade com firmeza e gentileza, estabelecendo os limites e também, ao mesmo tempo, dando a oportunidade de participação. Vamos lá. Uma das estratégias para a gente mediar com as pessoas que a gente mais ama é a gente fazer acordos. Muitas vezes nós estamos fazendo contratos de adesão com essas pessoas. Contratos de adesão a gente já conhece, que é quando o outro tem que aderir totalmente à minha ideia. Você tem que fazer assim, então a gente diz isso muito para os nossos maridos. Tem que ser assim, o correto é isso, tem que ser dessa forma. E a gente vai tentando gerenciar tudo, tentando controlar tudo. Então, isso é muito característica de nós mulheres, que estamos hoje dando conta da nossa casa, do nosso trabalho, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a gente, no final das contas, está fazendo contrato de adesão com todas essas pessoas, em vez de estar fazendo acordos. Acordos exigem a participação das duas pessoas, não é? É uma negociação que um fala, o outro também, que a gente vai escutar as razões do outro e vai construir as cláusulas juntos, fazer acordos. Uma outra questão também é mediar briga entre irmãos. Como aplicar as técnicas de mediação, como ser um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô e uma avó mediador, ou seja, ter uma postura neutra diante das divergências dos nossos filhos, diante das divergências dos nossos netos. Como fazer isso no cotidiano, não é? Como aplicar todas essas técnicas, como acolher, perguntar sem julgar, validar sentimentos, escutar ativamente e deixar eles construírem sozinhos os seus acordos. Isso é fantástico, é uma experiência fantástica que a gente proporciona dentro da nossa casa, deixar eles construírem os seus próprios acordos, né? Porque senão, se a gente não faz essa mediação, o que está acontecendo na nossa casa? Nós estamos sendo juízes, toda hora a gente está dizendo para as pessoas, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Se você não fizer isso, vai ter essa sanção. Ou seja, nós estamos judicando em casa o tempo todo, né? Em vez de sermos mediadores. Então, quando a gente pratica a mediação nas divergências entre o pai e a filha, entre os nossos filhos, entre nós e cada um deles, quando a gente faz isso, quando a gente tem essa postura, então a gente está construindo acordos, a gente está dando voz para todo mundo, a gente não está se sobrepondo, a gente não está definindo em todas as situações, né, o que vai acontecer, o que deve acontecer, ou seja, a gente não está correndo o risco de ser injusto nas situações do cotidiano, ou na maioria das situações do cotidiano. Que quando a gente interfere demais nessas questões,
A gente não deixa as próprias pessoas aprenderem a habilidade de resolver seus próprios conflitos, suas próprias divergências. Uma outra habilidade é aprender a dizer não, com base em valores. Então, geralmente a gente está dizendo não, assim, não, não pode porque eu mando, não, não pode porque eu sou sua mãe, não, não pode porque eu estou pagando. E isso não funciona mais com essa geração. Funciona mais com a gente, né? Isso é pouco, essa argumentação ela é pouca. Por quê? Porque, na verdade, a gente busca razões para isso. A gente está em busca das necessidades, em busca dos valores. Então, aprender a dizer não com base em valores, é eu dizer, isso não é permitido aqui na nossa casa, porque isso tem a ver com a segurança, porque isso tem a ver com a saúde. Essa regra está funcionando dessa forma, então, por isso não é permitido você fazer isso, porque eu estou protegendo a tua integridade física e emocional. Ou seja, eu começo a dizer um não com um argumento mais, uma base mais sólida, com argumentos mais sólidos, mais convincentes, em vez de dizer simplesmente um não. A gente aprende a perguntar sem julgar. Então, existe, aqui no livro, né, já existem muitas opções, existem vários exemplos de perguntas sem julgamento que eu construí ao longo desse tempo, né, que vocês podem utilizar no cotidiano, não só na relação pais e filhos, mas na relação com o cliente, na relação com os colaboradores, no trabalho e por aí vai. Uma outra questão é transformar os erros em oportunidade, né? A gente está sempre olhando os erros com muita dificuldade. E os erros, assim como os conflitos, eles são uma oportunidade de aprendizado. Como fazer isso na prática? Como eu transformar um erro? Então, para eu transformar um erro em aprendizado, eu preciso aplicar as técnicas de mediação, porque senão eu vou aplicar, como é o nosso hábito, eu vou criticar o erro. Eu vou punir o erro. E quando eu critico e uso a punição diante do erro, eu não estou aproveitando isso de modo positivo para aprender. Eu estou usando aquilo para as pessoas se sentirem, né? Eu vou gerar um sentimento de retaliação, um sentimento de ressentimento, eu vou suscitar outras questões. Os erros como oportunidade de aprendizado, eu vou acolher. Nossa, você errou, tudo bem, vamos olhar para isso. Como você vai fazer da próxima vez? Né? Como você está se sentindo diante desse erro? Nossa, você está triste? Então, se acalma, deixa a mamãe te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Olha, toda essa fala, essa linguagem, esse modo de ser e de agir, ela é com base nas técnicas de mediação que fazem com que, de fato, os erros sejam oportunidades de aprendizado. E a última questão é distribuir o poder para gerar cooperação. Distribuir o poder, a gente precisa aprender isso não só em casa, no trabalho, com os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Muitas vezes nós somos muito controladores, né? A gente usa muito nosso talento comando, nosso talento liderança, nossa força liderança. A gente às vezes usa tanto essa força que a gente fica sobrecarregado. A gente não consegue distribuir. Então, quando a gente usa muito a liderança, quando a gente usa muito o comando, que é um talento fantástico, eu comandar, eu planejar, eu ter esse poder de realizar as coisas, quando eu faço isso, é um super talento, mas às vezes eu faço tanto, isso é tão super utilizado na minha vida, no meu cotidiano, em mim, ele faz tão parte de mim que eu concentro muito as coisas em mim e eu esqueço de distribuir o poder com as outras pessoas, distribuir a responsabilidade com as outras pessoas e de dar oportunidade para as outras pessoas cooperarem, inclusive comigo, não é?
Então, a gente aprende também a usar as técnicas de mediação para alcançar isso aí. Então, eu convido a vocês, pratiquem mediação em casa. Um beijo. Muito obrigada pela escutativa de todos vocês. Tudo, agora sim. Agora, excelente, excelente aula, excelente discussão, Deus meu. Vamos fazer mediação em casa. Cadê, Dani? Ah, tá ali. Pronto, alguma pergunta, gente, para essa maravilhosa aula? Vinha, Bem, Neuza, eu coloquei uma reflexão bem pequena no, quando eu escrevi. Eu não só, deixa eu ver se eu... No Chat. chat foi, Neuza? Sim. Coloquei, cadê? Um momento que eu achei, assim, aliás, um dos momentos que eu... maravilhosa. Maravilhosa, esclarecedora, seu tom de voz já convida, é um convite à harmonia, ao acolhimento. Você percorre os assuntos todos com uma leveza e uma maestria que eu, no alto dos meus 70 anos, eu disse assim hoje algumas vezes: quando eu crescer, eu quero ser assim, igual a ela. Eu não tenho como outras palavras para dizer meus parabéns. Então, eu vou ficar no básico, mas você receba como um testemunho de admiração e respeito pelo seu trabalho. Viu? Fico orgulhosa de ver uma mulher com seu brilho chegar aqui e discorrer com essa facilidade toda, porque demonstra com isso que você não apenas leu o livro, você vivenciou cada pedacinho, cada retalho que compõe a sua história. Mas eu coloquei aqui no meu em determinado... Será, quando você falou que você tinha tudo em casa, que você era filha única, que seus pais a amavam, que você tinha chances e oportunidades, tudo aquilo, veio na minha cabeça assim alguma coisa como aquela máxima de que muita proteção gera desproteção. Quem tem tudo tem dificuldade de encontrar o caminho da felicidade da satisfação plena, da valorização daquilo tudo que tem. Eu acho que, na minha observação, não técnica, somente emocional, pode ser por aí. O que você considera dentro dessa provocação? Voltou? Estão me ouvindo direitinho? Estamos. Tá. Então, foi excelente essa sua colocação, Neuza, para eu ter a oportunidade de esclarecer isso. Na minha percepção, não foi superproteção, não é? Na verdade, a conclusão que eu tiro é: a gente se amava muito, mas a gente não sabia se comunicar. Os meus pais não sabiam comunicar esse amor com acolhimento, com escuta, com, né, ou sem julgar, porque assim eles aprenderam, né, dentro dessa cultura do conflito, foi assim que eles aprenderam a se comunicar, como a maioria de nós ainda aprendeu a se comunicar sem escutar, aprendeu a se comunicar sem perceber os sentimentos, sem acolher, né? Então, se eu olhar para a história dos meus pais, então eu fiz isso para acolher eles, para perdoar. Então, inclusive, eu falo no livro, eu fiz um processo de perdão, né? No sentido de que eu revisitei a história deles, olhei para isso para compreender que eles tiveram uma vida muito dura, que eles, né,
vieram de uma família, os dois vieram de uma família muito simples, que eles, os pais deles fizeram a diáspora, saíram do interior do Piauí, de uma cidade do interior do Piauí, e vieram para mais perto da capital. Então, eles deixaram tudo que eles tinham, as terras lá deles, e vieram em busca de estudo e colocou todo mundo para estudar, e todo mundo conseguiu estudar, ir para a universidade, conseguir trabalho. Então, é uma história muito bonita de conquista, de luta, de coragem. E, ao mesmo tempo, uma história muito dura, não é? Então, se eu olhar para isso, é muita dureza. E o que que a minha mãe, em particular, ela fez na sua fala, na sua comunicação? Como ela passou por tudo isso de forma muito dura, então eu tinha que estudar, tirar notas boas, ela tinha uma expectativa muito alta sobre mim, então eu tinha que estudar, que ser advogada, então, com essa fala, a forma de comunicar isso, não é? É que era muito autoritária e sem me escutar. Então, quando eu falo que existia muito amor e conflitos e pouca conexão, é nesse sentido, porque a forma como eles se comunicavam, eles não conseguiam me fazer refletir sobre isso, eles não faziam eu refletir essa história para que eu aceitasse isso. Eles queriam me impor isso. É nesse sentido. Quando eu saí de casa, fui estudar fora, que a gente se distanciou um pouco, eu comecei a ver tudo isso por mim, pelos meus olhos, pela minha ótica, eu comecei a revisitar isso sem a imposição. Então, é isso que eu estou falando. Porque eu passei a enxergar de um outro modo. Quando eu deixei de ser obrigada a olhar para isso, a reconhecer isso, eu, de fato, comecei a reconhecer, a olhar com amor. Enquanto eu estava sendo obrigada a fazer aquilo, é a questão do autoritarismo. Então, era a forma de falar sobre tudo isso. Isso não quer dizer que eu não reconhecia. Isso quer dizer, muitas vezes, que eu nem tinha oportunidade de falar o que eu pensava. Eu nem tinha... eu não sabia, muitas vezes, expressar esse amor também, né? Porque é assim, os filhos, nós somos muito o espelho, o modelo e o exemplo do que a gente está vendo. Então, se eu estou vendo, se eu estava vendo, né? O combate. Minha mãe combateu o tempo todo, me educar combatendo, exigindo, e brigando, e reclamando. E o meu pai, com o exemplo do calar, né? Não se pronunciava, não participava, não dizia. Aquilo gerou um sentimento de abandono. Por isso que eu falei do sentimento de abandono. Não, hoje eu não vejo que eu não fui abandonada. O que eu quero dizer para vocês é que eu senti abandono, é diferente de ser abandonada. É o sentimento. Então, por isso é que há muitos mistérios. Por que há tantos mistérios? Porque é como a gente se sente. O que importa é como a gente se sente. E como eu me sentia, era como eu percebia aquela questão, que era muito diferente do que minha mãe percebia. Como a gente não se comunicava, como não tinha a comunicação isso, uma relação de hierarquia muito grande, não é? Desconexão, como a gente não se comunicava, como a educação era com base no medo, como a educação era com base na briga, como a educação era... E claro que tudo isso foi importante, esse modo controlador, esse modo de exigir as coisas, eu usufruí isso de modo positivo. Então, eu digo assim, o autoritarismo da minha mãe teve coisas boas, então eu falo até no livro. Existem coisas boas do autoritarismo. Existem coisas boas da permissividade do meu pai. E por incrível que pareça, isso constituiu a minha personalidade de mediadora.
a disciplina, o foco de mediadora, né? O controle, quer dizer, quando você vai para o processo de mediação, você precisa ter um controle ali. Controle de si, controle sobre o que está acontecendo, né? Um autocontrole de qual é o momento que você vai usar as técnicas de mediação. Esse controle eu aprendi com o autoritarismo da minha mãe. Esse controle, esse autocontrole que eu tenho na minha personalidade. E por outro lado, a paciência, a escuta, dar oportunidade para o outro falar, o silêncio. Então, o meu pai era um homem que era muito silencioso. E isso, quando eu era criança e adolescente, isso me impactava muito, porque na minha visão, ele não se pronunciava, não participava, não dizia nada para minha mãe, não impedia as coisas que ela fazia, ou mesmo eu não sabia com esse comportamento o que ele pensava. Eu não sabia o que ele pensava, né? Mas, ao mesmo tempo, esse modo de ser permissivo, calado, eu aprendi muita coisa e levei isso muito para a minha atuação como mediadora. Mediadora da vida, mediadora de conflitos, porque o mediador, ele precisa silenciar, o mediador, ele precisa calar. Para fazer escutativa, eu preciso calar. Isso eu aprendi com meu pai. A técnica do silêncio eu aprendi com meu pai. A esperar muitas coisas se resolvam por si só. Porque quando eu sou controladora demais, eu quero agir logo, eu quero resolver por todo mundo, eu quero fazer por todo mundo. E o meu pai não. Ele me ensinou que em vários momentos, em várias situações, eu posso resolver conflitos apenas aguardando o desenrolar das questões, das situações ou dos fatos. Isso eu aprendi com ele. Então, tem a coisa boa também da permissividade. Então, eu explico isso aqui no livro. Nesse segundo livro, eu explico isso. Que não é simplesmente a gente falar de quem é autoritário, e também não é falar mal de quem é permissivo, é a gente pegar as características boas dessas personalidades, de quem todos nós somos um pouco autoritário, nós somos um pouco permissivo, a gente pegar essas nossas próprias qualidades boas de cada uma delas e equilibrar isso nesse nosso modo de agir, nesse novo modo de ser, que é mediar. Não sei se eu te respondi. Posso, Dalva, agradecer a explicação só e dizer o seguinte, que eu tenho quase certeza que seu pai resolvia tudo com sua mãe e ela chegava depois e dava os comandos, mas antes eles dois conversavam sem precisar que o filho só... Olha só. O que eu tenho para dizer para vocês sobre os neurônios espelhos? Os neurônios espelhos, eles foram descobertos agora nos últimos 20 anos, e significa que o que eu penso espelha no outro. O que tem a ver isso com mediação? Tudo, porque a mediação de conflitos, a gente sabe que a teoria da mediação ela é multidisciplinar. Ela se apropria de vários conhecimentos, todos nós sabemos disso. Então, ela vai na sociologia, ela vai na psicologia, as técnicas são da psicologia, particularmente. Eu sou estudante de psicologia agora, então tá fantástico, eu estou descobrindo tudo sobre as técnicas de mediação, né? Então, vem da antropologia, então vem de vários conhecimentos, e inclusive a mediação de conflitos, ela se baseia também na inteligência emocional, nas técnicas de inteligência emocional, tá? Então, a gente usa na nossa metodologia inteligência emocional, então, para vocês entenderem, antes de estudar mediação de conflitos, eu já estudava inteligência emocional e foi por isso que eu encontrei a mediação de conflitos, que eu era advogada,
estudava inteligência emocional já desde 1997, né? E quando eu encontrei o movimento da mediação extrajudicial dentro do direito, eu olhei para isso e disse, nossa, isso dentro do direito tem a ver com inteligência emocional. Tem a ver com essas estratégias, essas técnicas. Ela usa a inteligência emocional para fazer com que a gente ali, liderando aquele processo de mediação, a gente consiga influenciar as pessoas de modo positivo para elas, de fato, fazerem um acordo. Então, a gente usa muito a inteligência emocional. Bom, então, é da neurociência, desse estudo da inteligência emocional, que vem a descoberta dos neurônios espelhos. O que eu quis dizer? Que quando a gente fala com as pessoas, muita gente, a nossa fala, ela é divergente do nosso pensamento. Enquanto mediadores de conflito, seja no processo de mediação, seja no processo da nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente tem que fazer um treino de convergir a nossa fala com o que a gente pensa. Muitas vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas e que a nossa fala não é ouvida, que o nosso discurso não é entendido, aquela pergunta, a gente está achando que é sem julgamento, e na verdade é com julgamento, é porque eu falo, ou seja, eu me expresso externamente de uma forma, mas internamente eu ainda estou duvidando daquilo que eu estou falando. Ou eu falo uma coisa e penso outra. Então, é muito comum isso na maternidade e na paternidade. Então, por exemplo, no início do treinamento aqui com os pais, quando eles estão aqui já no processo de mediação pais e filhos comigo, eu noto muito essa fase. Eles começam a fazer as técnicas porque eu estou dando aqui as dicas. Até, de fato, eles entenderem que eles não basta eu fazer a técnica, eu tenho que sentir, eu tenho que viver, eu tenho que acreditar na técnica, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo e que eu estou falando, portanto, para, de fato, o meu filho se sentir escutado. Então, exemplo, eu posso escutar até o final sem dizer nada para a pessoa e não estar escutando ativamente, concorda? Eu posso estar olhando para ela, sem interromper até o final, e dentro de mim, no meu pensamento, eu estou, nossa senhora, eu não aguento que essa pessoa está falando, não concordo com isso, eu não suporto isso, eu estou parecendo que estou fazendo escuta ativa, porque eu estou olhando para a pessoa sem interromper, deixando ela falar até o final, mas o meu pensamento não está escutando ativamente. Isso, e qual vai ser o resultado disso? Por causa do neurônio espelho. O que está espelhando para a pessoa é tudo de mim. É o que eu falo, é a minha linguagem não verbal e a energia do pensamento também vai para ela. Então, a energia do meu pensamento ela é incompatível com a minha fala e com a minha linguagem. Então, isso vai espelhar lá e a pessoa não vai se sentir escutada. É isso a explicação dos neurônios do espelho. Entende? Perfeitamente. E a coisa que mais ocorre dentro do sistema familiar, dentro de casa é a palavra certa, né? Dentro de casa. Exatamente. Estamos conversando, tanto pai, filho, marido, mulher, você sente que o outro não está na presença, em que pese esteja calado, parecendo que está lhe ouvindo, mas não está ouvindo. E quando houve parte do diálogo, ele simplesmente não está concordando, você sente a expressão. Entendeu? Como se pode parar por aí, acabou. Mas isso é tão comum que se os pais parassem para ouvir essa sua fala, ia, no mínimo, dia a dia, buscar
um exercício de dizer, não, eu vou parar e escutar. Só vou fazer isso. Porque o automático é não escutar. O automático é não ouvir. O automático é, como eu discordo, eu não ouço as razões dele. E daí, não passa por mim a razão dele. É bloqueado. Ele está falando, mas eu bloqueei. Eu não estou ouvindo as razões dele. Então, seria bom que os pais ouvissem até para dizer, você disse isso, mas por mim é isso aqui. Bom, mas não, eles não sabem o que o filho disse. E vice-versa também, marido e mulher, isso é muito pior. Eu ainda acho muito pior. Eu já ouvi várias vezes é depoimento deles em mediação. Ah, ela estava falando, eu não aguento mais DR. Saí, quer dizer, ele estava sentado ali. Desliguei. Porque só em ela começou a falar, e era uma coisa com relação à filha, que ela trouxe na mediação. Ele disse, mas eu não sabia que era isso, mas eu estava falando com você, pensei que era DR. Desliguei. Na presença da pessoa, falando sobre o filho. Então, essa sua fala, os pais, você deveria fazer mais palestras e dar mais aulas. Que é para ver se as pessoas conseguem. Aliás, quando eu estava falando no dia de outono, eu cheguei a dizer, para mim, o maior problema no sistema familiar é a comunicação e a forma como o sistema familiar funciona dentro da comunicação. Se conseguíssemos abrir os olhos de cada qual olhar como você se comunica, essa sua comunicação faz com que seu sistema familiar funcione de tal forma, ou desse ou daquele. Você ia ter cuidado com a sua comunicação. Porque todas as vezes que nós estamos falando que o sistema familiar ou não funciona, ou funciona mal, ou a fronteira é aberta demais, ou é permissiva demais, nós estamos falando de quê? De comunicação. Então, é o carro-chefe, que é o que você nos traz. Então, se há comunicação na família, flui. Porque até quando você não consegue aquilo, um filho, ou a mulher ou o marido não consegue o que deseja, ele é capaz de entender por que o outro não quer. Mas a maioria é assim, ele não quer, mas também não diz por quê. Simplesmente não escuta. E há uma transformação no sistema que eu tenho vários divórcios, assim, de 20 anos, que no início era normal, depois começa, é porque eu falo, ele não responde. Ele teve um que ainda me disse, eu por mim viveria com ela a vida toda assim. Ela fala, ele não responde, a vida vai. Entendeu? Como quem diz, é perder o interesse realmente de ter prazer, vida saudável, harmonia dentro da família. Eu saiu para trabalhar e voltou para o gabinete ou para o quarto. E agora, o celular e o computador. Então, na hora que nós olharmos para a comunicação dentro do sistema familiar, a gente vai conseguir. Muitas das suas propostas você vai ver ocorrer naturalmente, sem treinamento. É porque ela vai acontecer. Se há escuta, se há fala, se há respeito, é tudo que você traz e que nós, na realidade, quando eu digo nós, é qualquer sistema familiar, você vê uma grande falha. E os que olham para isso são famílias com as estruturas que a gente diz com mais harmonia, mais saudável, com mais comunicação, saber por que não quer. A filha liga para o pai. Se eu presenciei, meu pai, eu posso fazer isso? Não. Eu não posso por quê, meu pai? Porque eu disse não e pronto. Eu presenciei, eu disse não e pronto. Outra vez eu vi um dizer, porque eu sou pai. Isso. No futuro, o que é que ocorre? Não é só aquele sistema. Esses adultos vão formar novos sistemas familiares assim, porque tem a repetição. Eles não conhecem outra forma de viver no sistema familiar.
ele cria o dele também assim. Aí, se o sistema da mulher for diverso, olha o conflito. E se for também parecido, olha o conflito. Desde quando não se comunicar e ser só autoritária é solução. Não é solução nem para a conjugalidade, quanto mais para a parentalidade. Então, realmente, você trouxe assim, pontos que precisam ser trabalhados na família, precisa ser visto, entendeu? Precisa ser cuidado pelos pais e pelos filhos. Parabéns por essa metodologia, viu? Vamos ver se para eu não ficar muito tempo, quem mais ainda quer... Outra pergunta. Uhum. Tem a outra pergunta que ela fez sobre a família que está ali, com a questão das drogas. A gente se distrai Isso. um pouco O que para não perder. eu tenho para te dizer sobre isso? Quando envolve a questão da droga, a questão do alcoolismo, outras questões, vamos dizer assim, mais complexas, na minha visão é bastante complexo, eu entendo que a mediação ela pode ajudar com a forma de se comunicar, como em todas as situações. Qualquer grau de conflito, a mediação pais e filhos, ela vai ajudar os pais e os filhos a se comunicarem melhor, a se sentirem mais compreendidos. Porque agora, o que eu entendo é que a mediação não resolve tudo. Então, quando eu escuto aqui, quando eu acolho aqui a família, quando eu escuto os pais, quando eu trabalho no treinamento mediação pais e filho com os pais, aqui a gente trabalha com outras frentes também. Então, muitas vezes é necessário a família ou aquela pessoa, uma determinada ente da família que está precisando ir para outras ajudas, como o psiquiatra, como o psicólogo, tá? Então, a mediação, ela não resolve a questão da droga. A mediação, ela melhora a comunicação entre pais e filhos, que obviamente vai influenciar nessa questão da droga. Porque, em regra, o que um pai que está com um filho drogado, o que acontece? Geralmente, ele vai usar as estratégias da cultura do conflito. Ele vai brigar, ele vai criticar o filho, ele vai usar essas estratégias, que muitas vezes elas funcionam ali naquele momento, mas a longo prazo, elas não funcionam. Elas, inclusive, muitas vezes, se está no ele passa a ser usuário de drogas ali no início, esses comportamentos de castigar, de brigar, de reclamar o tempo todo, de não escutar, enfim, de perguntar com julgamento, esses comportamentos, essa forma de se comunicar dos pais, elas desconectam os filhos, né? E cada vez mais o filho se conecta com a droga, com os amigos que usam droga. Então, o pai, o que o pai aprende no treinamento mediação pais e filhos? Que ele precisa se conectar com o seu filho, independente da situação. Ele precisa se aproximar do seu filho, se conectar com o seu filho, para, inclusive, conseguir influenciá-lo a fazer ele pensar sobre aquela situação da droga, sobre os efeitos da droga, então ele vai aprender a se comunicar de forma positiva, transformando essa questão, que é muito desafiadora, por sinal, em algo positivo, no sentido de que ele vai aprender a abordar com comunicação não violenta, com técnicas de mediação sobre essa questão também, e principalmente sobre ela. Então, a mudança vai ser essa. Independente disso, eles precisam de ajuda também de outros profissionais. Não, a mediação não consegue resolver isso sozinha. Falar sobre o MIT de março, que eu quero falar isso, porque sempre eu faço isso, gente, na introdução. Eu falo sobre o próximo, qual é o projeto do MIT, mas como o Dani tinha já aberto o slide, aí não tem nenhum problema, ela prosseguiu com a aula. Mas o MIT sistêmico, ele é quinzenal.
Essa aula aberta, maravilhosa. Gratuita. Todos que vêm aqui, a gente não pode nem dizer que foi melhor nem pior, porque é uma maravilha. Eu fico encantada. Eu escolho realmente, porque o MIT sistêmico é uma extensão do curso de mediação familiar sistêmica. Então, quando eu criei o curso, eu também idealizei o MIT sistêmico e o projeto Cuidando do Mediador. Então, vários temas, você imagine, dentro de um curso, todos os temas que já passaram por aqui, ele ser dado dentro do curso, ia ser um curso de 2, 3 anos. Então, o que é que eu faço? Meu curso agora foi para 120 horas, e o MIT sistêmico eu vou explorando temas como veio aqui, sogros, justiça sistêmica, constelação familiar, e vai vários outros temas. O próximo MIT será no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que nós teremos a aula de doutora Neuza Maria, que está aqui, desembargadora aposentada federal, e da juíza do trabalho, Nívia Torres. No dia 22, que é o outro MIT, que são 2 por mês, né, que ele é quinzenal, aí vem Henrique Porto falando da masculinidade saudável. Em contraponto ao que a gente está trazendo no dia 8.